Olá, meu cordial e fraternal boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que venho mais uma vez apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, representando o Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Iniciamos com a oração da nossa Mãe Maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Neste momento, então, vou evocando as correntes, mesmo que eles não possam ver a terra, que do lugar onde essas correntes edificantes, essas correntes de luz, de cura se encontram, possam nos auxiliar a vida terrena, nos inspirando e nos emanando energias de luz, energia de cura, energia de paz. Então eu peço as correntes africanas, corrente indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Miguel, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Frites, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos baianos, do boiadeiro, dos vaqueiros, corrente dos ancestrais, dos antepassados, corrente da família, corrente do amor, corrente da luz, corrente da paz, corrente da nossa querida Mãe Genoveva, mentora espiritual do Centro Espírita Eurípides Barzanufo, com seus anjos de luz, nós pedimos permissão para mais um Evangelho, que possamos ser intuídos a levar o bem e a paz para todos, e a cura, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo. Prece para o início. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo o pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos do amor que nos envolve, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns e às pessoas que estão assistindo, transmitir vossos ensinamentos à consciência da santidade do mandato que lhe foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e responsabilidade necessários. Se na reunião houver pessoas que tenham vindo por sentimentos que não o do bem, abre-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes,
como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao espírito da nossa querida Mãe Genoveva, nossa guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Oração. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados e escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Graças a Deus, vou ler um trechinho do livro Fonte Viva, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 4, cada qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, há diversidades de dons, há muitos dons, mas o nosso Espírito é sempre o mesmo. Está em Paulo 1 Coríntios 12.4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente, pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem.
coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Então, refletindo, devemos sempre falar palavras de amor, de carinho, sempre ajudando o próximo e aumentando a seara do Divino Mestre. Hoje eu peguei um texto sobre reflexões sobre o Natal. É um texto da Federação Espírita do Paraná, escrita em dezembro de 2015 por José Passini. Eu vou ler e tentar refletir em cima da palavra, que eu achei muito proveitoso a escrita dele neste momento em que estamos passando aqui na Terra. A palavra Natal, como se sabe, significa nascimento. Assim pode-se dizer terra natal, significando terra onde nasceu alguém. Emprega-se a palavra também para significar dia do aniversário, do natalício. Entretanto, quando escrita com letra maiúscula, a palavra para os cristãos, o nascimento de Jesus. Nesse caso, dizemos o Natal ou o dia de Natal, o nascimento de Jesus. A maioria da humanidade cristã comemora o Natal sem entender o que significou para a Terra o nascimento de Jesus. A sua vinda foi anunciada séculos após séculos por vários profetas. O povo hebreu esperava ansiosamente pelo Messias. Esperava-o como se espera um libertador, um guerreiro que, segundo pensava a maioria, viria libertar o povo de Israel do domínio romano. Imaginavam muitos que o Messias seria um homem rico e poderoso, que viria à frente de exércitos, que venceria os romanos, devolvendo-lhes os sofrimentos e as humilhações impostas aos judeus anos a fio. Constatando com as expectativas, a vinda de Jesus não se revestiu no luxo e na pompa de um palácio, nem de demonstrações exteriores de poder. Pelo contrário, as primeiras paredes que o abrigaram foram as de um estábulo, e o seu berço foi a humilde palha de uma manjedoura. O seu poder manifestou-se na firmeza de suas convicções, na força da verdade e na exemplificação do amor. Sabe-se que seu nascimento se deu nessa circunstância não por estarem seus pais em condições de penúrias. José, conquanto fosse um carpinteiro, pobre tinha como que pagar uma pousada, pois conforme relatam o Evangelho de Lucas e Irmão X, Francisco Cândido Xavier, Antologia Mediúnica de Natal, edição da Federação Espírita, capítulo 50, o casal procurou algumas hospedarias, mas a cidade, em vista do recenseamento, estava repleta de viajantes e não havia aposentos disponíveis para parecer que Jesus nasceu em meio humilde por essa condição meramente circunstancial, de não terem seus pais encontrado vaga em nenhuma hospedaria de Belém. O seu nascimento num estábulo, por ter sido circunstancial, mas a condição de pobreza já estava programada, visto ter escolhido uma família de carpinteiro. 33 anos mais tarde, para a grande massa popular de Jerusalém, naquela sexta-feira de triste memória, Jesus foi derrotado, vencido ao peso da iniquidade e dos interesses materiais do sacerdócio judaico. Entretanto, como previsto pelo profeta, sua passagem pela terra seria a de um vencedor. O seu túmulo passara como o de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que
oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. Está em Emmanuel Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho da Luz, edição da Federação Espírita Brasileira, capítulo 12. E Emmanuel completa, na obra já citada, começava a era definitiva na maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Por essas palavras do benfeitor, vemos que a passagem de Jesus pela terra não foi a de mais um missionário, mas constitui-se num marco luminoso na história da evolução humana. Foi algo de tal significação que chegou a mudar a contagem do tempo, em antes e depois de Cristo. Cristo rasgou o véu do tempo. Por isso temos antes de Cristo e depois de Cristo. Que ele foi o Espírito mais iluminado, mais puro que a terra já conheceu. Jesus, com sua simplicidade e humildade, mudou milenares conceitos religiosos, a começar pela ideia errônea de que se tinha a respeito de Deus, substituindo o conceito Deus, temor, por Deus, amor. Repetiu antigos conceitos de fé a respeito da justiça de Deus, mas, em frases de luminosa beleza, colocou a misericórdia acima da justiça, apresentando Deus não mais como aquele soberano inflexível, e sim como Pai amoroso e bom. A bondade e a humildade eram tidas como atributos dos fracos, daqueles que não sabiam lutar, sendo por isso os humildes desprezados pelos fortes e poderosos. Jesus veio mostrar a força da humildade, pois ele, a criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu, abalou para sempre os conceitos de forças e de poder, deixando lições que sobreviveram e ganharam adeptos com o passar dos séculos, apesar dos esforços daqueles que fizeram sufocá-los. Ensinou, consolou, amparou, curou, libertou do mal. Pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa, soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos mais difíceis do seu testemunho, como diz Emmanuel na obra já citada. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Viveu essas verdades enfrentando sereno, calmo a farsa de seu julgamento, a zombaria, os flagelos, a cruz e a morte. Coroando sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor de seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vida sobre a morte. Então, meus irmãos, aqui fica a reflexão para que nós possamos refletir o nascimento de Jesus, o Natal, que Cristo tem que nascer todos os dias em nossos corações. Temos que fazer de Jesus um exemplo de vida, um exemplo de conduta,
para melhor vivermos na Terra. Vibrações. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, vibrar pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos. Vamos vibrar pelos recaídos e pelos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. Vamos vibrar pelos enfermos do corpo e da alma, por todas as pessoas que estão hospitalizadas. Vamos vibrar pelos acidentados, pelos doentes que não têm cura, que eles possam ter a ajuda de Jesus em suas caminhadas terrenas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Oração Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorros daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Vou pedindo nesse momento por todas as forças espirituais que Jesus possa permitir a fluidificação, a magnetização de todas as águas colocadas ou não colocadas sobre a mesa e que cada um receba conforme a fé e o merecimento da sua passagem terrena. E assim nós encerramos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu fraternal, boa noite a todos, fiquem todos com Deus, Deus abençoe, ilumine e proteja, e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus, e louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo.